Hoje, Deus ministrou ao meu coração. É tempo de regras. E nesse tempo de regras, Deus vem trazendo luz ao meu coração. Quando Deus, Ele deu a promessa a Abraão, que nós estudamos na semana passada. Deus determinou um tempo, uma dispensação da promessa. A promessa da posteridade de Abraão. E na semana passada nós aprendemos que era o tempo de promessa. Nós resgatamos a promessa. Nós tiramos a promessa que nós recebemos da mão de quem não deveria estar. E nós vamos viver, cada um aqui vai viver o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. E aí passa Abraão, passa Isaac, passa Jacó, passa José. Deus usa a vida de José poderosamente. E aí o povo vive no Egito muitos anos. Diga, muitos anos. O povo de Deus, o povo da promessa, viveu debaixo de escravidão durante muitos anos. E então, aqui o povo hebreu estava vivendo no meio do Egito, né, no meio do povo egípcio. E não se iluda, irmãos. Por mais espiritual que você seja, você sempre vai pegar um pouquinho do meio em que você está. O meio que você vive vai acabar te influenciando direta ou indiretamente. O meio que você vive vai acabar exercendo um poder consciente ou inconsciente sobre a sua vida. Seja na sua vida diretamente, ou na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, ou na vida dos seus bisnetos. Não há para onde correr. O meio que você vive vai influenciar algo na sua vida. E Deus diz, né, na Bíblia que Ele estava ouvindo o clamor do povo. Ele estava ouvindo o clamor do povo. Em dado momento, Ele chama Moisés. Em dado momento, ele se encontra com Moisés. Em dado momento, ele levanta Moisés como essa figura redentora. E então, às vezes, muitos questionam por que Deus fez o que Deus fez no Egito com as 10 pragas. Mas eu quero dizer para você aqui que Deus, quando enviou as 10 pragas, Deus estava destruindo cada deus falso do Egito. As 10 pragas eram para destronar do coração do povo hebreu qualquer deus falso que poderia habitar no coração dele. E por amor ao povo hebreu, Deus se mostrou soberano sobre todos os deuses falsos do Egito. Sabe, Deus não poderia deixar que o povo saísse do Egito e fosse para a terra prometida com o coração corrompido com outros deuses. Deus precisava mostrar para o povo quem Ele era e o tamanho do seu poder. Pastora, por que você está falando tudo isso? Essa é a minha introdução para que você entenda a mensagem de hoje. Então Deus está provando ali o seu poder para o povo. E Deus mostra definitivamente no final, quando Ele abre o mar vermelho. E não obstante Ele abriu o mar vermelho, quando o último hebreu passou e vinha os cavaleiros lá do Egito, o mar se fecha em cima deles. E até hoje,
Você pode pesquisar no Google isso. Até hoje, mergulhadores veem as carroças no fundo do Mar Vermelho. Sabia disso? Mas ela não pode ser removida de lá, porque se ela é tocada, ela se desfaz. Mas as carroças estão lá, no Mar Vermelho. É impressionante. Eu fico imaginando, né? Você ver o que está na Bíblia e você vê que está lá. Não é um conto da carochinha. É real. É real. E Deus fechou o Mar Vermelho. E a partir daquele momento, Deus chama Moisés para um tempo a sós com ele, no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus entrega para Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. Então, ali naquele momento, Deus está começando um novo tempo com o povo de Israel. Deus está formando uma nação. Eu não sei se você sabe, mas os 10 mandamentos são a base da nossa lei civil, humana. Afinal de contas, todo mundo sabe que é crime roubar, amém? É crime matar, amém? E aonde que começou? Aqui. Aqui Deus coloca 10 leis, 10 regras que vão fundamentar toda a sociedade que a gente conhece hoje. E nessa noite, Deus tem nos chamado de volta. É tempo de regras. É tempo de nos voltarmos para as regras. Estamos caminhando em meio a uma sociedade libertina. Uma sociedade em que acredita que a liberdade está num mundo relativista. Em que a liberdade está no mundo sem regras. Aonde você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua própria verdade e vai lidando e vivendo de acordo com suas próprias verdades. Onde não há uma verdade absoluta. Mas Deus tem nos chamado ao entendimento. Precisamos voltar o nosso entendimento, a nossa mente para as regras. É tempo de regras. É tempo de nos alinharmos ao padrão estabelecido por Deus, através da sua palavra. É tempo de chamarmos a nossa consciência e a nossa racionalidade que nós temos limites. E não podemos aceitar o relativismo. Querido, tudo que uma geração tolera, a geração seguinte aceita. Tudo que uma geração tolera, a geração seguinte passa a viver como se aquilo fosse a única verdade. Então não podemos tolerar o relativismo. Há regras estabelecidas por Deus, há um estilo de vida. Deus nos chama hoje para voltarmos ao estilo de vida que Ele predeterminou para cada um de nós. E precisamos olhar para as nossas práticas, a nossa vida e olharmos para as regras que Deus estabeleceu e alinharmos a nossa vida. Amém? Então aqui Deus está nos chamando. Vamos voltar a nossa atenção para o primeiro mandamento. Então vamos comigo em Êxodo capítulo 20. Diz assim:
Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Aqui Deus está chamando a atenção do povo. Sabe, povo, aquele período que você viveu no Egito, você conviveu com deuses falsos, com deuses pagãos. Eu não aceito que você adore qualquer outro que não seja a mim. Eu sou Deus exclusivo. Eu exijo lealdade, eu exijo exclusividade. Não tenha outros deuses diante de mim. Aqui Deus está deixando claro que eu e você só podemos adorar ao único Deus, que é Ele, o Deus, o eu sou de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que enviou as 10 pragas para dizer que Ele era todo poderoso, que Ele era soberano e que não há nenhum outro mais poderoso que Ele. Mas se nós investigarmos o nosso coração, será mesmo que nós não temos adorado outro Deus? Será que eu e você não criamos na nossa cabeça, com essa coisa do relativismo, com essa influência do relativismo, será que nós não criamos um tipo de Deus a qual nós temos adorado, que não é esse Deus único e verdadeiro? Para você refletir. Aqui Deus nos alerta: eu sou exclusivo, adore somente a mim. E Ele continua dizendo: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui Deus está falando assim: olha, só há 2 caminhos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: só há 2 caminhos. Aqui Deus está falando assim, que existe o caminho para aqueles que o odeiam, que é aquele que faz a imagem de outro Deus, imagem de coisas, e adora essa imagem. Essa pessoa que faz isso, que faz a imagem e adora essa imagem, ao invés de adorar a Deus, essa pessoa odeia o verdadeiro Deus. E essa pessoa, até a 4ª geração dela, vai ser de iniquidade. Porque Deus fala: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, quem faz a imagem e adora a imagem, não ama Deus, não ama o verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Deus não é o que ela pensa na cabeça dela, não é o que ela criou na cabeça dela. Ela criou um tipo de Deus que na cabeça dela é melhor do que o Deus verdadeiro. E por isso ela odeia o Deus verdadeiro. E por causa disso, a iniquidade, o pecado, a raiz do pecado vai até a 4ª geração. Mas aqueles que amam a Deus, aqui ele fala: aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos,
Guardar aqui não é só no sentido de conhecer os mandamentos, mas é no sentido de praticar os mandamentos. Então, se você ama a Deus, o Deus verdadeiro, você vai conhecer os mandamentos e você vai praticar os mandamentos. E por causa desse amor ao Deus verdadeiro, Ele vai abençoar até 1000 gerações. Então a sua descendência será abençoada se você ama o Deus verdadeiro e se você pratica os mandamentos. Porque só obedece quem ama. Já viu um filho obedecer um pai que ele não ama? Já viu um filho obedecer um padrasto ou uma madrasta que ele não ama? Vou dar esse exemplo que às vezes pai e mãe, né? Como é que eu não vou amar meu pai e minha mãe? Mas às vezes tem figuras na nossa vida, seja o padrasto, seja a madrasta, que você ama aquela pessoa e porque você ama aquela pessoa você obedece. Mas quando você não ama, a pessoa pode fazer um caminho de rosas que você vai preferir o espinho. Mas Deus está falando, se você ama, obedece os meus mandamentos, eu vou abençoar até 1000 gerações. E isso é maravilhoso. E isso é tremendo. Nós precisamos apenas não adorar imagem e obedecer ao Senhor. Terceiro mandamento. Ele continua aqui dizendo: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui Deus está deixando uma explicação que quem ousar usar o nome dele de forma leviana, usar o nome dele de uma maneira que vai deturpar a sua identidade, o seu poder, a sua presença, aquele que não tiver respeito pelo nome de Deus, ele não terá essa pessoa por inocente. Deus leva o seu nome, a sua presença, o seu poder, a sua identidade muito a sério. E Ele não aceita que a gente brinque com o seu nome. Então aqui Ele está falando, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Porque certamente quem fizer isso não será inocente diante de Deus. Agora, ser inocente diante de mim, que sou limitada. Agora imagine Deus, que vê todas as coisas, vê o íntimo do nosso ser, vê os nossos pensamentos. Ele nos conhece verdadeiramente, profundamente, nós não seremos inocentes diante dele. Isso é muito profundo. E ele continua dizendo, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E essa coisa do sábado, e ele vai continuar dizendo, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. E o sábado, muitas pessoas têm, esse conflito. Mas olha como ele começa o texto. Lembre-se do dia de sábado. Querido, a maior confusão aqui é que você tem que entender que você precisa de descanso. Não, você não é todo poderoso. Não, você não é forte o suficiente. Olha que interessante. Deus criou tudo. E no 6º dia, ele criou o quê? Fala, gente. Criou o quê? Gente, vocês não sabem não? O dia da criação?
No sexto dia Deus criou o quê? E aí no sétimo era o quê? Então, Deus criou o homem para o... Fala, gente. Deus criou o homem para o descanso. Olha que legal. Deus criou a gente para a gente se deleitar, descansar, aproveitar. Deus criou eu e você para a gente deitar na rede, naquela aguinha de coco e só relaxar. Deus não precisa de mim, de você para criar nada, porque Ele criou tudo. Por último, criou o homem como coroa da criação e disse: meu amado, descanse. 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 Mas a gente aceita isso? Não. A gente não aceita. Nós temos um sério problema com relação a descanso. Nós não sabemos descansar. Primeiro, quando você pensa em descanso, você logo associa a dormir, né? Dormir, vou dormir. Não, querido, descanso é deleite. Descanso é prazer. Eu não sei você, mas eu amo olhar a natureza. Quando eu vou para a praia e vejo o mar, quando eu tenho oportunidade de ir numa cachoeira, quando eu tenho oportunidade de ir num jardim, ver o belo, contemplar o belo. A natureza é o belo. Me dá uma sensação boa, me dá uma alegria, me dá um prazer, me dá algo bom. Isso é um tipo de descanso. Confiar no Senhor. Você não precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque você tem um Deus que trabalha enquanto você dorme. Mas nós, seres humanos, somos tendenciosos ao quê? Eu tenho a conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Então eu fico a madrugada inteira acordado, pensando na conta que eu tenho para pagar e no dinheiro que eu não tenho, porque assim, quem sabe, o dinheiro entra na conta por osmose. Ou eu vou trabalhar em 3 empregos, em 4 empregos, em 5 empregos. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, com as preocupações que a gente tem na nossa cabeça, a gente empurra o mandamento do descanso para trás, assim para o lado, achando que nosso trabalhar vai resolver todos os nossos problemas, enquanto Deus fala: descansa, descansa, curte a vida, aproveita a vida, relaxa, confia no Senhor. O descanso, quando você descansa, você está dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. E aí, Jesus, porque eu quero fazer esse paralelo com você, eu vou abrir aqui rapidinho Marcos 2, 27, diz assim: e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque os fariseus deturparam a lei, colocando muito mais rigor no sábado do que de fato é. Hoje, para mim e para você, porque o sábado ele tem 2 funções. Ele tem a função do descanso e ele tem a função de ser o dia separado para o Senhor. O perigo de você ter um dia separado para o Senhor é o seguinte: sábado, no nosso caso seria domingo, né? Domingo é dia do Senhor. Então, domingo você veste a sua roupa santa, você come a comida santa, você vai na igreja santa, suas palavras são santas. Chegou segunda-feira, nada santo mais. A roupa já não é mais santa, as palavras já não é mais santa, a comida já não é mais santa, e você vai viver a vida, e aí quando chega no domingo, domingo é dia Não pode falar isso hoje. Domingo é dia santo. Só pode falar coisas santas. Só pode vestir a roupa santa. Só pode... Esse é o perigo. Não, eu e você precisamos entender que todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias são dias santos. Todos os dias para o crente. Amém? Então não há um dia especial do outro. Não, todos os dias
eu e você precisamos nos vestir com a santidade do Senhor. As nossas roupas, as nossas palavras, no nosso trabalho, em casa, onde a gente for, nós somos pequenos Cristos. Então nós precisamos descansar e nós precisamos santificar todos os dias da nossa vida. 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí ele fala: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, quer viver uma vida longa, quer ter longevidade na sua vida, então você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Aqui honra significa tratar alguém com respeito devido à pessoa e ao seu papel. Com relação aos pais, isso implica no tratamento com a atitude de respeito e com a consideração que seus pais merecem de você. E outra, prover e cuidar dos seus pais na velhice. Hoje, o meu esposo, ele tem tido a honra e o privilégio de honrar o seu pai ao cuidar dele. Meu sogro, ele tem 91 anos, ele fez esse mês de setembro. Sim, querido, sua matemática não está errada. Meu sogro, pai do meu marido, tem 91 anos. Não, meu marido não tem 60 anos, meu marido tem 34 anos. Né? Meu sogro teve o meu esposo com 57 anos. Então, meu sogro teve Gessé já em sua idade mais avançada, vamos dizer assim. Então, hoje meu esposo tem esse privilégio de honrar o pai cuidando de sua velhice. E isso é bênção para o meu esposo. Ele vai ter uma vida longa, ele vai ter uma longevidade de vida, porque ele tem honrado o pai e tem também honrado a mãe dele. E o texto aqui que Jesus, em Mateus 15, versículo 3, diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Porque o que os fariseus fizeram? Olhando o dinheiro, olhando a oferta, ele virou, os fariseus viraram e falaram: olha, se você pegar aquele dinheiro que você estava guardando para ajudar seu pai e sua mãe e der oferta ao Senhor, você está livre da responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe. E aqui Jesus está dizendo que essa tradição deturpou a lei. Porque eles estavam dizendo: você está livre de cumprir a lei por causa dessa tradição. Tradição não nos livra de ter que cumprir a lei, de ter que obedecer à lei do Senhor. A lei do Senhor é soberana, em detrimento às nossas tradições humanas limitadas. Amém? E por isso que é importante eu estar trazendo essa verdade agora. Precisamos trazer essa verdade à nossa mente. É tempo de regras. Não podemos perder de vista
o que Deus tem para cada um de nós. Não perca de vista a longevidade de vida que Deus tem para você, por causa de tradições humanas, por causa de limitações humanas, porque o seu pai é difícil, porque a sua mãe é difícil. Não perca isso. Há uma bênção derramada sobre todos nós ao honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E a palavra continua dizendo que Deus decretou: não mate, e nós entendemos. Mas quando Jesus ele está no Sermão do Monte e ele vem ensinar a respeito da lei, em Mateus 5, versículo 17, ele diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu já passou, gente? O céu já passou? Tudo já se cumpriu? Tudo aconteceu? Então nós precisamos cumprir. Nós precisamos viver esse padrão que Jesus está estabelecendo. Porque Jesus não está revogando a lei. Jesus está aprofundando, está aumentando o nível, o padrão, o que nivela aqui as regras. Jesus está aumentando, e no versículo 21, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então aqui, esse não mate é não tire a vida. Não tire uma vida. Quem somos nós para tirarmos uma vida? E Jesus, ele está dizendo aqui que a gente não deve se irar contra o nosso irmão. Nem deve também, olha como é forte aqui que ele fala, se irar contra seu irmão, insultar o irmão, ou o chamar de tolo, ou seja, descredibilizar, porque aqui tolo é como se eu virasse e falasse, fulano é um imbecil, ele é desculpa a palavra só, né, um retardado, uma pessoa. Você está humilhando o seu irmão, você está julgando o seu irmão, você está insultando o seu irmão. Quantas vezes, quando nós fizemos isso, o nosso irmão se sente magoado, o nosso irmão se sente ferido, diminuído, se sente exposto, se sente humilhado, envergonhado, porque nós nos colocamos nessa posição, muitas das vezes de juiz contra o nosso próprio irmão, e Jesus está aqui, nivelando o não mate da palavra com o insultar o irmão, com o se irar contra o seu irmão, com o chamar o irmão de tolo. As nossas palavras também matam, é isso que Jesus está falando aqui. Não mate seu irmão com as suas palavras. Então a regra não é só não tire a vida fisicamente do seu irmão, não tire também a vida emocional do seu irmão, não mate o seu irmão com as suas palavras. Ame o seu irmão. Aqui no capítulo, aqui o mandamento 7, versículo 14, diz assim: não cometa
adultério. E perceba que são sentenças. Não mate, não cometa adultério. São sentenças, não há mais vírgula aqui. Não faça isso, não mate. E Jesus, quando a gente vai estudar a palavra, nós vemos que Jesus, ele coloca algumas vírgulas no sentido de explicar mais profundamente o que Deus está querendo direcionar o povo. Então não é só não mate no sentido de tirar a vida, é não mate também com as palavras. E aqui também não é só no sentido, deixa eu olhar outro texto aqui. Não é só no sentido de não adulterar. Aqui Jesus, em Mateus 5, versículo 27, Jesus disse: vocês ouviram que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, quando a lei fala de você não praticar fisicamente, Jesus está falando, não pratique no seu coração. Então aqui é tempo de regras, é tempo da gente se alinhar à profundidade das regras que Jesus tem nos chamado a viver. Precisa ter uma mudança no nosso coração, na nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, para que só assim haja uma mudança em nossas práticas. É tempo de nós nos alinharmos à palavra de Deus e não querer alinhar a palavra de Deus à modernidade dos novos tempos. Muitos querem fazer isso, alinhar a palavra à modernidade de sua imoralidade sexual. Mas nós não podemos fazer isso, precisamos pegar a nossa vida e alinhar com a palavra. E já aqui, o mandamento 8, não furte, também é uma sentença, não furte, e é algo claro. Esse é o mandamento que Jesus não faz nenhum comentário, porque não há o que se acrescentar, nem há o que se explicar. Não furte, não roube. E eu também não vou acrescentar nada aqui, porque é claro, não furte, não roube. Aqui no mandamento 9, está falando, não deem falso testemunho. Versículo 16 de Êxodo 20, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E eu achei interessante quando eu estudei isso aqui, porque às vezes, a gente pega assim, não fale mal do seu irmão. Não dê falso testemunho, não falar mal do seu irmão. Mas aqui ele está sendo específico. Aqui é porque, antigamente, não tinha câmera que filmava os delitos, os crimes, Não havia prova física, muitas das vezes, do crime cometido. Nessa época, era o testemunho de 2 ou mais testemunhas contra aquela situação que aconteceu. Então, Deus está falando aqui, olha só, não abra sua boca para inventar mentiras a respeito do seu próximo. Não vá diante do juiz e diga que o seu próximo fez aquilo que ele não fez. E também, se fez, não minta. Não diga que não fez. Não dê falso testemunho contra o seu irmão. Às vezes, eu lembro que quando eu era criança, bem criança, e meus irmãos eram bem pequenininhos, algo acontecia na casa de vovó, e eu dizia que quem tinha feito era Isaac ou Isabela. Tadinho, nem era eles, eu que tinha feito tudo de errado mesmo. Mas eu dizia que era eles por quê? Para me livrar do castigo. Quantas vezes, para a gente se livrar do castigo, a gente dá falso testemunho? Quantas vezes, para a gente livrar alguém que a gente ama do castigo,
a gente dá falso testemunho. Porque a gente não quer que quem a gente ama sofra as penitências ou as consequências dos erros dela. E a gente passa a mão na cabeça e a gente está fazendo mais mal do que bem. Não dê falso testemunho. Aqui Deus está nos alertando que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Mateus 5, novamente. Porque aqui no Sermão do Monte, a gente vê preciosidades que o Senhor declarou com a própria boca dele a respeito de várias áreas da vida. Mateus 5,33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim e não. E o que passar disso vem do maligno. Que a nossa palavra seja palavra de confiança, de credibilidade. Que o que você diga tenha peso. Tenha peso diante do juiz, mas também tenha peso na sua casa, diante dos seus filhos. Não devemos ser mentirosos, falsos em nossas palavras. Não devemos não cumprir com as nossas promessas. E para terminar, o 10º mandamento: não cobiçarás. E ele continua: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Enquanto os últimos 4 mandamentos são focados nas ações e nas palavras, aqui está falando sobre o nosso coração, o nosso pensar, os nossos desejos. A cobiça é o pensamento. Aqui a cobiça, Deus está falando que o nosso pensamento não deve cobiçar aquilo que é do outro, porque quando cobiçamos aquilo que é do outro, está por trás que a gente não confia em Deus, que a gente não acredita que aquilo que a gente tem é o melhor. É aquela coisa da grama verde. A grama do meu vizinho é sempre mais verde, sabe? Aquela coisa de que o outro tem é sempre melhor. Às vezes, você tem muitas coisas boas, lindas, maravilhosas, mas você está tão focado no outro que você não vê o que você tem. E aí você não dá valor ao que você tem. E a cobiça, por ser algo interior, ela é um gatilho para que a gente cometa alguns erros. Ela é um gatilho para que a gente não cumpra alguns mandamentos. A cobiça pode ser um gatilho para a traição, para o roubo, para o assassinato, para dar falso testemunho. A cobiça, ela está escondida dentro do nosso coração, não é uma prática que as outras pessoas veem, mas Deus vê. Não cobice. Deus está vendo os seus pensamentos, as suas emoções. Aqui, os 10 mandamentos deram início à criação das leis civis. Os 10 mandamentos é uma parte das leis, porque depois, quando você vai lendo, continua lendo Êxodo, você vai ver que Deus deu leis, os 10 mandamentos, Deus deu diretrizes para serem seguidas
na vida civil de Israel, e também tem as leis cerimoniais a respeito das ofertas ao Senhor, que seria feito no tabernáculo. Aqui, os 10 mandamentos é para trazer à luz o pecado do homem. Pastora, para que serve a lei? Se a gente não vai conseguir cumpri-la em sua totalidade, para que ela serve a lei? Quem está no GP, ou você vai estudar ainda, ou você está estudando, ou você já estudou sobre as leis de Deus. E fala assim: as leis de Deus é para que a gente conheça a vontade e a natureza santa dele, a natureza pecaminosa e desobediente do nosso coração, e assim a nossa necessidade de um Salvador. Ou seja, a lei revela o quão perdidos somos, a lei revela a vontade de Deus, e a lei revela a necessidade que todo ser humano tem de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna do nosso Salvador. Para terminar, Moisés levou o povo de Israel a viver uma virada, saindo da dispensação da promessa e entrando na dispensação da lei. E o povo de Israel viveu na dispensação da lei até a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, foi iniciada a dispensação da graça, a qual eu e você vivemos hoje. E eu vou falar sobre ela na quarta-feira que vem. Então, hoje, nós estamos falando sobre a dispensação da lei. É tempo de regras. Precisamos trazer à luz a nossa mente, que é necessário que a gente alinhe a nossa vida, o nosso coração, segundo o padrão de Deus, segundo o padrão que Jesus nos deixou. E para você, talvez, entender de repente melhor, eu quero lembrar aqui, em João, vou abrir Lucas primeiro. Lucas 10:27. Jesus estava conversando, né? Em dado momento, um homem, né, intérprete da lei, um fariseu, ele se levantou para conversar com o Senhor e perguntar algumas coisas. E nessa conversa, Jesus, lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você a entende? E esse mestre da lei disse: ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Resumindo os 10 mandamentos: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa contando a parábola, que eu não vou ler aqui não, que é a parábola do samaritano. E quem foi o próximo aqui que Jesus fala? Que foi o samaritano que se compadeceu e teve misericórdia do homem quase morto e cuidou dele. Então, o próximo, talvez para você, o próximo não serei eu, a pastora da igreja. Talvez o próximo para você não seja o pastor Gessé. Talvez o próximo seja aquele seu amigo do trabalho. Talvez o próximo para você seja o seu vizinho. Você precisa amar essa pessoa. E aí, aqui, o fariseu fala: amar
O próximo como você ama a si mesmo. Por isso que eu falei de João. Mas em João, como a gente está falando, né? Jesus, ele vem intensificar, ele vem aprofundar. Em João 13, João 13, no versículo 31, está assim, o novo mandamento. E eu vou ler só o versículo 34 e 35, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Ué, novo mandamento? Mas o fariseu ali, o mestre da lei não falou que isso já era? Que já estava? Mas olha o que não estava, que Jesus muda. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A nossa medida de amor não é que você vai amar seu irmão como você ama você mesmo. Essa é a medida da lei. A medida de Jesus é: você vai amar o seu próximo como Jesus amou. Jesus está chamando eu e você nessa noite para nos aprofundarmos, nos alinharmos ao padrão que Deus estabeleceu para a igreja dele. E não é um padrão que se molda com esse mundo. É um padrão que a gente se molda pela palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé. Senhor, diante da tua presença, eu coloco, Pai, todos que estão aqui, todos que ouviram essa palavra. Espírito Santo de Deus, somos completamente incapazes de nos alinharmos à tua palavra, se não for o Senhor nos alinhando. Eu, pela minha própria força, Senhor, não tenho essa capacidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dar a capacidade espiritual para nos alinharmos segundo a tua palavra. Que nós venhamos, Pai, nos alinhar, termos a nossa vida alinhados segundo as tuas regras. Ah, Senhor, nesse tempo de regras, é tão complicado, é tão difícil, porque eu não quero me limitar a regras, não quero ser limitada por elas. Ah, Senhor, faça com que eu entenda que só há liberdade nas suas regras. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o Espírito de Deus paira sobre nós. Espírito de Deus, venha sobre nós. Espírito de Deus, mova a nossa vida, mova o nosso coração, mova o nosso entendimento para o Senhor e venha nos encher, venha nos preencher, venha até que a gente transborde do teu amor. Ah, Senhor, que a gente venha amar o Senhor de forma verdadeira, profunda, real, prática. Que nós venhamos a amar o nosso próximo como o Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a amar como o Senhor ama. Nós precisamos urgentemente, Pai, recebermos essa capacitação do alto. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar esse culto pedindo para você trazer uma oferta.